Terceiro episódio do ano do quadro Encher na Carteira. Neste mês, a Rap Vida que nós temos em carteira soltou um resultado de prejuízo e ela caiu 30% em um dia. O que fazer, como proceder? A EDP, Energias do Brasil, que nós também temos em carteira, vai sair da bolsa. Ela fez uma OPA, uma oferta pública de aquisição, para deixar de ser listada. Como proceder agora, o que acontece? E nós vamos inserir uma empresa nova do agronegócio na nossa carteira e de quebra você vai aprender como analisar esses 3 pontos. Quando uma empresa dá prejuízo, quando ela vai sair da bolsa, como é que você escolhe uma nova empresa para pôr na carteira no nosso quadro, que é o quadro que eu mais gosto de gravar aqui, porque desde 2020, pré-pandemia, ao vivo, na prática, eu te ensino a investir todos os meses com R$500 por mês, montando a nossa carteira de investimentos. Então, sem mais delongas, 38º episódio do quadro Encher na Carteira. Como eu gosto de falar, comecemos do começo com os resultados do mês, tá? Nos últimos 30 dias. O Ibovespa caiu 7,31%, nossa carteira caiu 4,13%, tá? Nossas ações caíram 7,3%, empatando com o Ibovespa. Nossos fundos imobiliários caíram 1,1% e nosso ETF, que é VVB11, acabou por empatar com ele. E nossos proventos, nosso fluxo de caixa pago mês após mês continua um zigue-zague ascendente desde que começamos com nossos primeiros R$8 de dividendos, legal? Chegamos a receber em um mês R$2, batemos 100 quase, 120, né? No fim do ano passado, estamos agora com 70. Já tivemos R$1.500 quase de dividendos acumulados, legal? E nos últimos 12 meses, 864. Se a gente pegar aqui para olhar o nosso comparativo, nosso controle em Excel, você vê que a nossa carteira, neste momento agora que está atualizado, ela está caindo 3,1% em fevereiro até março, enquanto o Ibovespa caiu 3,9%. Nossa carteira caindo menos que é o que ela deveria de fato fazer. Olharmos aqui no acumulado, nossa carteira no global está com 1% de alta desde que a gente começou a investir, só que o Ibovespa está com uma queda de 10,5%, o que mostra que nossa estratégia de balanceamento, escolher bons ativos, tem se mostrado assertiva. Bacana? Dentro do nosso rebalanceamento, no que devemos aportar este mês, tá? A gente quer 60% em ações, estamos com 51%. Então, nosso foco vai ser aportar em ações. Fundo de tijolo a gente não deveria aportar, fundo de papel está praticamente equilibrado e ETFs também. Neste mês eu vou concentrar em ações, mas eu vou aportar também em fundo de tijolo e um pouco de fundo de papel. Vou explicar para vocês o porquê no bloco da nossa aula de hoje, tá? Mas comecemos então na ordem que eu falei com vocês. Vamos olhar aqui da EDP, Energias do Brasil, tá? O que aconteceu com ela? Ela soltou esse fato relevante aqui, bacana, aqui ó, vamos começar com a EDP, ela soltou esse fato relevante aqui, que eu peguei no site de RI dela, muito fácil de você achar, fato relevante que ela vai fazer uma OPA, cadê onde ela fala isso? Aqui é uma OPA, que é uma oferta pública de aquisição, onde ela vai fechar capital na Bolsa de Valores, ela foi uma proposta de fato fechar o capital dela, bacana? E o preço, ela quer pagar R$24 por ação, legal? Então ela vai pagar R$24 que vai cair na sua conta se isso for aprovado em assembleia. Quando ela anunciou isso, o preço da EDP estava R$19,63, tá? Da Energias do Brasil, ou seja, ela ia pagar acima do valor de tela da empresa. Vamos lá, primeiro de tudo, por que acontece isso? Por que uma empresa ela fecha o capital? Primeiro, para entender por que ela fecha, é importante entender por que ela abre. Uma empresa abre capital para você poder tomar recursos sem ter que tomar uma dívida, você ganha sócios, não credores, certo? Você tem uma transparência muito maior em relação aos seus dados contábeis, porque a complexidade que você tem que ter cumprido para estar listado na bolsa e estar listado no novo mercado, que é a nota mais alta que a Bolsa de Valores dá para uma empresa em termos de transparência e boa governança, que a EDP estava listada ainda, isso permite que ela tome crédito de uma maneira muito mais simplificada, legal? E tudo isso, ela tem acionistas majoritários, que quando ela quiser abrir mais capital, ela pode fazer isso muito facilmente, porque ela já está listada na bolsa e ela pode dividir a parte societária dela. Quando os acionistas majoritários enxergam que isso não é mais vantajoso para eles querem crescer sozinhos, ou não querem ficar prestando contas dessa forma tão complexa, eles podem fazer uma OPA, que é a oferta pública de aquisição, da qual tem que ser aprovada em assembleia. E se a gente for olhar, ele vai querer fazer isso a R$24. E a Energias do Brasil tinha fechado a 19. Se a gente for pegar para olhar, ela agora está 22,50, tá? Então por que ela não foi para 24? Então vamos ver o que está acontecendo. Quando ela estava a R$19,
saiu uma oferta pública de aquisição na madrugada de um dia para o outro, falando que o mercado, que os acionistas majoritários iam querer encerrar a posição dela da bolsa e comprar ela a 24 de todo mundo. Ela já foi para 22,50. Ela só não foi para 24 ainda por dois motivos. Primeiro motivo, porque isso pode não acontecer, a Assembleia pode de repente reprovar, porque é uma empresa boa, que ela continue listada na bolsa. Eu acho que isso não tem o menor sentido, porque uma vez que o majoritário falou que ele não quer mais estar listado na bolsa, já teve uma disrupção entre o que o acionista majoritário quer e o minoritário quer. Quando vocês não estão mais alinhados, ele não quer mais ser seu sócio, porque você vai querer ser sócio dele. Então, assim, isso não tem muito sentido. Quando a empresa quer fechar o capital, ela parou, entre aspas, de se importar com a sua sociedade. Eu digo entre aspas porque ele vai querer comprar a um preço, inclusive, acima do valor de mercado, certo? Então não tem por que isso acontecer. Mas caso isso aconteça, a chance é que a empresa volte para R$19 ou abaixo, tá? Porque ela estava cotada antes dessa oferta pública, ela só subiu por causa dessa oferta pública, e quando de repente a empresa voltar para a bolsa, todo mundo votou para ela ficar na bolsa, e eu sei que o majoritário não quer que a empresa fique na bolsa, ela deve cair. Então, dado esse risco, ela não foi para R$24, além do fato que nem se falou quando isso vai acontecer ainda, tem datas a discutir, e você pode pegar esse dinheiro e comparar o custo de oportunidade dele ao longo do tempo. Se eu resgatasse agora a R$22,50 e aplicasse no CDI, que está pagando 1% ao mês, quanto tempo ia chegar nos R$24? Então, por causa desses dois riscos, ela não bateu de fato os R$24. E agora, Matheus, você vai sair dessa empresa na sua carteira, você vai ficar com ela, já vou comentar o que eu vou fazer, porém nenhuma decisão eu acho errada. Quem quiser esperar para ir para os R$24, quem quiser sair agora, eu não acho nenhuma das duas equivocadas, tá? Mas já vou comentar o que eu vou fazer dentro da nossa carteira quando a gente for olhar para os ativos. Bacana? Entenderam isso? Entenderam qual que é essa ideia? Excelente agora. Segundo ponto que a gente vai olhar aqui, a Happy Vida. Happy Vida que também temos em carteira, tá? Se a gente for pegar aqui para olhar a própria Happy Vida na nossa carteira, vamos mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. A Happy Vida está com uma queda de 60% aqui ó, na nossa carteira, até marcado aqui em vermelho. 60% de queda. A gente comprou ela a 7,41 aqui, ó. Ela está a 2,96. Uma perda extremamente expressiva, tá? Lembrando que se caiu 60%, para voltar tem que voltar uns 130 de alta. Bacana? Então é uma empresa que vale este alerta. Deixa eu pegar para olhar por que aconteceu com ela. A cotação dela no último dia, aqui ó, ela caiu de 4,55 para 2,92. Caiu pra caramba. O que aconteceu? Ela soltou um balanço trimestral, por isso que é importante saber olhar resultado de empresa. Se a pessoa ficar comprando empresa que caiu demais, esquece de olhar o seguinte, que se for olhar o resultado dela do último trimestre de 2022 contra o último trimestre de 2021, a gente vai ver o seguinte, aqui fica melhor para vocês verem, né? Deixa eu tirar um zoom, aí ó. Ela teve um faturamento, ela saiu de um faturamento de 2,6 bilhões para 6 bilhões e meio. Ela teve um lucro operacional de 364 milhões para 448. Mas você concorda que daqui para cá ela mais do que dobrou a receita e não conseguiu dobrar o EBITDA dela? Esse dobrado de receita veio porque ela fez a fusão com a Notre Dame, ela conseguiu repassar um aumento no custo dos planos de saúde dela, só que o custo operacional médico é muito elevado, ficou muito elevado, de forma que só com a depreciação e a amortização dela, ela já teve um lucro operacional negativo, que é o EBIT. O EBIT nada mais é do que o EBITDA, que é o lucro operacional, descontado depreciação e amortização. Além do fato que o resultado financeiro dela, que é os juros de dívida que ela paga, foi gigantesco, de menos meio bilhão. Ou seja, ela de lucro operacional não conseguiria nem cobrir os juros de dívida dela. Se for arrastar aqui para o lado, a dívida dela subiu muito. Ela era uma empresa que não tinha dívida. Quando ela incorporou a Notre Dame Intermédica, ela tomou a dívida dela e isso acaba atrapalhando demais. Empresa que toma dívida e não consegue reverter uma situação, pode entrar no looping da morte, ela deu um prejuízo. Se a gente for pegar para olhar no acumulado do ano dela, ela fechou o ano com mais do que o dobro de receita, conseguiu subir o operacional com tudo de novo. No global aqui, só a depreciação dela e a amortização já comeu tudo do resultado dela. E se for olhar aqui, a dívida dela está em 3,9, que é dívida líquida por EBITDA. O nosso limite é 3, tá? Isso aqui acontece porque a empresa, olha os juros de dívida dela, que ela está pagando uma bica de juros de dívida. E isso ela não consegue nem cobrir quase com o resultado operacional dela. Então tem um desafio muito grande pela frente. Porque ela conseguiu subir preço, subir receita, mas tomou dívida. Eu falo que empresas que sobem receita, mesmo que caia o lucro, mas não tomam dívida, costuma ser algo bem interessante para a empresa conseguir, de fato, sair de uma situação complicada. Ela aumentou caixa, certo? Mas ela tomou uma dívida muito maior
Então a Hapvida tem muitos desafios pela frente. Se eu pegar e olhar o balanço trimestral dela, nos últimos 4 trimestres, ela deu 3 de prejuízo e um quase não deu lucro. E é exatamente por isso que ela entrou aqui na nossa listinha entrou na nossa listinha no vermelho, certo? E a gente não aporta na Hapvida por pelo menos 2, 3 trimestres se ela conseguir dar lucro e ficar ascendente. Então ela tá aqui no nosso alerta, certo? Quero 0% nela agora, simplesmente eu vou acompanhar o que acontece com ela. Eu não vou sair da empresa, porque ela já é um percentual pequeno na minha carteira, 1,3%. Não tem sentido eu sair, aferir o prejuízo, por isso que é bom sempre diluir o capital. Bacana? Então, em termos das empresas, esses 2 casos são esses. Agora, qual empresa eu vou adicionar na minha carteira, tá? Dentro das empresas do setor do agronegócio, que a gente vai discutir agora para entrar, algumas empresas se destacam. E eu não vou analisar aqui no detalhezinho a cada empresa, porque a gente tem 2 quadros para isso. O quadro Setores da Bolsa, que está listado aqui. Vale a pena você dar uma olhada nesse quadro, porque dentro desse quadro analisa o setor da empresa como um todo. E o nosso quadro novo que a gente lançou esse ano, que são empresas de sucesso, onde eu de fato vou destrinchar o número de cada empresa para você, para que este quadro nosso aqui fique focado, tá, em gestão de carteira. E é óbvio que eu vou analisar também as empresas aqui, não vou falar assim, essa empresa e boa. A gente vai sempre fazer uma análise um pouquinho mais rápida em cima, mas o detalhamento deixa os outros 2 quadros, porque a ideia é que o nosso canal aqui vire uma escola de investimentos. E vale destacar que se você gosta do nosso conteúdo, a melhor forma de você nos estimular a continuar produzindo conteúdo gratuito aqui para vocês é simplesmente deixando o like e se inscrevendo no nosso canal para isso chegar para mais pessoas. Nosso canal do YouTube tem mais de 300 aulas que a gente faz aqui há anos para gerar o maior valor possível para vocês. E se vocês gostam do conteúdo, se inscrevam, curtam e compartilhem o nosso conteúdo para a gente crescer e continuar motivado para fazer esse trabalho aqui, beleza? Então, muito obrigado pela sua compreensão. Então, vamos lá. A gente vai pegar aqui para analisar as empresas do setor do agronegócio. Uma das que mais me chama a atenção é a SLC Agrícola, tá? A SLC Agrícola. O que é essa empresa, o que ela faz, por que ela me chama tanto a atenção dentro do meio? Das empresas listadas na bolsa, ela é a maior que tem e ela vale 10 bilhões, ou seja, ela não é nem uma empresa tão grande em termos de escala de bolsa de valores, tá? Acabou de sair de uma small cap para uma mid cap, 10 bilhões, as outras empresas elas são menores. O que a SLC faz, qual é o modelo de negócio dela? É muito parecido com as outras empresas também, não exatamente igual. Aqui ó, a apresentação dela, o que a gente vai ver, o que a empresa faz. Eu vou passar bem resumido para vocês, mas o grande foco dela é a produção de algodão, soja e milho e sementes. Ela está em 7 estados do Brasil, concentrado no Nordeste e no Centro-Oeste, legal? Ela é uma empresa que tem 3/4 de século de história, então mostra uma resiliência bem grande ao longo do tempo. Ela é uma empresa com um free float bem alto, ela é uma empresa com um controle familiar, tá? Que vale a atenção, mas tem feito uma gestão muito interessante também. O que vale analisar também é que ela vem sempre subindo todos os anos, quanto área plantada ela tem, que mostra um crescimento da empresa. O modelo de negócio deles bem espalhado, está bem pulverizado dentro do Brasil, mas aqui que tem a parte de plantação, que é milho, algodão e soja. A parte da receita é algodão e soja, milho não gera tanta receita assim para a empresa, tanto a receita quanto o lucro operacional. A dependência dela é quase inteira da soja e do algodão. Ela planta milho para poder aproveitar as 3 safras dentro da empresa. Ela tem desafios que todo o setor tem, que é a parte de clima, a parte de câmbio, a parte dos custos, a produtividade e depender do preço de commodity. Mas é muito legal como é que ela faz para se proteger de cada uma delas. A parte de câmbio tem a política de hedge, que ela trava algumas compras em dólar. O clima, ela faz as 3 culturas. A localização com o mínimo de chance de dar problemas geográficos e de climatização. As commodities, ela também faz um hedge, que é uma proteção de carteira. A produtividade, ela investe bastante. A gente vai ver o gasto do CAPEX dela em desenvolvimento. Então, é uma empresa que tem uma estrutura muito bem montada para ela conseguir, de fato, tentar se diferenciar dentro desse mercado. É legal ver também os custos de produção. A maior parte dos custos dele estão em defensivos e a parte de fertilizantes. Então, quase metade dos custos dele, 46% estão esses 2 ativos. Então, quando o custo de fertilizante subir, você sabe que vai ter uma relação contrária com a empresa. Por isso que é importante você sempre estar definindo, entendendo o que afeta essa empresa ou não. O ciclo de produção dela é praticamente o ano inteiro sendo produtiva, o que é extremamente interessante fazer isso. A política de hedge que eu comentei, uma apresentação de 102 páginas, mas ela é muito ilustrativa, vale a pena sim pegar e dar uma lida
como um todo. A gente pegar para olhar os números da SLC, olha que interessante isso daqui, né? Vamos pegar e analisar a empresa. Dentro do retorno histórico dela, ela vem crescendo 18% ao ano desde a fundação dela, deu um retorno em 15 anos de 1.156%, ou seja, multiplicou seu capital por 12, sempre seguindo a relação, quando o lucro sobe, o preço sobe junto, nunca se esqueçam disso. Deixa eu pegar para analisar os números dela como um todo, a gente observa vários pontos que eu gosto em uma empresa, que é o que? A receita dela crescendo quase todos os anos, ano após ano, o EBITDA, que é o lucro operacional dela, crescendo quase todos os anos, com exceção de 2019 e 2016, o EBIT dela também crescendo num zigue-zague ascendente, o lucro líquido dela também crescente todos os anos, com exceção de 2016 e 2019, uma margem bem confortável, por volta dos 10% ao 15%, uma dívida muito dentro do aceitável, de 1,1%, o resultado financeiro dela um pouquinho elevado para o meu gosto, mas meio que no limite, perto dos 20% do EBITDA, nada para se preocupar. Aqui o gasto da empresa com CAPEX, que é o gasto que é com desenvolvimento, com toda a parte que não é a operação dela como um todo. Se for pegar e fazer uma análise de evolução de receita e evolução de EBITDA, você vê que os dois estão subindo e subindo juntos, o que mostra que a empresa tem um gasto bem controlado. Pegar o EBITDA contra o lucro líquido também mostra um bom controle da empresa dos seus custos operacionais. E se for pegar o EBITDA contra a dívida bruta, ela toma a dívida conforme ela sobe resultado. Mas cuidado para você não comprar uma empresa só porque você gostou dela, pode ser que tenha empresas melhores. E a gente fez aqui e viu um comparativo da SLCE contra as outras 4 empresas, as 3 empresas que também são grandes dentro da Bolsa de Valores do Brasil, ok? Muito cuidado com esse comparativo aqui do Status Invest, porque ele compara resultados do último ano e você acaba tendo uma ilusão, tá? Por exemplo, aqui o dividend yield da SLC é 5,6% e você vê aqui o da Agro 3, 20%. Foi uma distribuição não recorrente, tá? Ela não vai manter essa distribuição aqui. A 3 tenta, que é a empresa nova, não pagando dividendos, nem a soja também. Então a SLC está num patamar de dividendos bem interessante, tá? Pode dar uma olhada. Coloquei aqui o preço-lucro para provar realmente que preço não importa, porque na minha análise das 4 empresas, a que mais me interessa é a SLC. E ela é uma empresa que, por preço-lucro, ela está vista como barata. É uma empresa vista como uma empresa baratíssima para comprar. Contudo, olhem que curioso, é uma empresa que, em termos de crescimento dela de resultado, ela é muito mais estável do que as outras. E já a Agro 3 está com uma relação de preço-lucro muito mais alta, provavelmente por conta do dividendo que o pessoal está entrando loucamente dentro dela. Então, quando você olha os fundamentos de uma empresa, você vê que essa linha aqui acaba não tendo tanto sentido. Porque se você eventualmente escolher só boas empresas, o preço delas não vai ter a menor importância para você. E olha aqui o que realmente importa, por exemplo, as margens, tá? Porque a margem bruta, a maior margem bruta é a da SLC, ou seja, o quanto sobra do produto dela. Sobra 34% para ela, sobra 23% para a Agro 3, 15% para a 3 Tento e 10% para a Soja 3. A margem EBIT, 28 contra 15, contra 7, contra 8. A margem líquida, 14 contra 11, contra 8, contra 7,93. Então ela tem as maiores margens do setor, o que mostra que ela é mais eficiente ao fazer o produto dela e também ela consegue precificar e tem um custo de produção dela melhor do que os concorrentes nesse critério comparativo aqui. A dívida dela é bem controlada, ok, a Agro 3 com uma dívida um pouquinho mais alta, ela é uma empresa boa, tá? E o ROIC deles, o ROI devia ter tirado aqui, que não serve para nada. O ROIC da SLC 21,64 contra 4, 12 e 9. O que é o ROIC? Para cada R$1 que a empresa investe, quantos reais ela retorna? É um indicador de rentabilidade, então ela é uma empresa muito rentável. Se a AGR, a média de crescimento, ela vem crescendo mais ela vem crescendo mais lucro do que receita, o que mostra um aumento de margem, o que é bem interessante. Então, dentro da minha carteira, não que eu vá ter apenas uma empresa, mas a primeira empresa que eu vou colocar na carteira é de fato a SLCE Agrícola. Inclusive, eu vou colocá-la em detrimento a Energias do Brasil, que eu vou sair. De novo, não acho errado quem quer esperar, mas essa empresa não quer mais ser minha sócia, eu não quero mais ser sócio dela. Então, eu vou remover os 4% dela e colocar os 4% na SLCE. Bacana? E no que mais a gente vai aportar dentro deste mês, tá? Se eu for olhar aqui na minha carteira, a empresa que mais está faltando capital é o Itaú, faltando 1,3. A que mais está sobrando é a VEG, faltando 1,5. A SLC entrou agora, então ela é nova, não conta, tá? Então é uma carteira que está bem equilibrada, porque a empresa que eu mais tenho capital passou 1,5% do que eu gostaria, a que mais está faltando 1,3. Então isso está bem equilibrado. O que me permite fazer o seguinte estudo aqui, ó. Esse é um estudo bem legal, tá, pessoal?
que se eu colocar 100 reais em cada uma das minhas empresas, o quanto eu altero o meu preço médio. O quanto eu altero o meu preço médio. Se eu for olhar aqui, tirando a SLC, que é uma empresa nova que eu não tenho na carteira ainda, essas 5 empresas aqui são as empresas que, se eu colocar capital, eu mais abaixo o preço médio delas. Ou seja, elas estão numa perda, por exemplo, Alpargatas 54% de queda, Renner 38%, Exetec 40%, Bradesco 28% e Fleury 33%. Se eu colocasse 100 reais nessas empresas aqui, eu abaixaria da Alpargata 16% do preço médio dela, o que é um impacto bem interessante. Hoje meu preço médio é 20,57, iria para 17,28. E dessa lista de empresas aqui, a única que está mandando eu comprar é a Alpargatas. Então, de fato, ela é uma empresa que eu vou sim colocar capital dentro dela. Ela é uma empresa que eu vou sim colocar capital dentro dela e vou colocar da SLCE. Perfeito? Porque as outras não. Porque elas não abaixam tanto o preço médio, perfeito, e eu não estou precisando comprar. Então eu vou atacar a Alpargatas para reduzir o meu preço médio de 20,57 para 17,28. Só para vocês terem uma ideia do impacto disso, o 54% de queda iria para 17,58, né? Cairia para 46. Só que essa redução ajuda demais. Uma empresa com 54% de queda tem que subir 110 para voltar, uma com 46 tem que subir para 80. Então é uma recuperação excelente para poder voltar. Além disso, tá? Além disso, eu também vou aportar na empresa que mais está faltando na minha carteira, que no caso é o Itaú. Para poder o quê? Diminuir isso daqui, esse 1% faltante, e equilibrar dentro da minha carteira, perfeito? Então, meu aporte em ações serão esses daqui, e eu vou sair da INBR e trocar para a SLCE. Show de bola? Até aqui, todo mundo comigo? Excelente, excelente. Dentro dos fundos imobiliários, tá? Eu fiz a mesma análise. Se eu colocasse agora 200 ou 100 reais, o número tanto faz, tá? Para ter uma noção da escala. 200 reais, o quanto abaixaria o preço médio dos meus fundos imobiliários? O BRCR é um que eu estou precisando comprar, está com uma queda de 29% dentro dele, então com certeza ele vale a pena os 100 reais de investimento. Bacana? O segundo fundo que está mandando comprar também, que é o Betal, do agronegócio, o BRCR é de Lages, tá? Vai reduzir também bastante o meu preço médio em 9,7%. Então, para vocês terem uma ideia, as minhas perdas, que hoje são 29 e 14, iriam para 8 e 5, com impacto de... Elas são 200 reais, então seria um impacto um pouco menor. Se eu for ver aqui o ajustezinho certinho para ver o valor de 100 reais, deixa eu só fazer a conta aqui, aí fica mais fácil. Aí, reduziria ainda, agora vocês podem ver, né? Reduziria 18,6 e 7,5. Então as minhas perdas, que estão hoje 29 e 14, elas iriam para 13 e 7. Eu reduzo mais do que pela metade. Mas, Matheus, você está comprando cegamente? Não, eu li o relatório deles e tem sentido eu continuar comprando. Eu não vou me estressar aqui, tá? Estressar a aula, que já está com mais de 20 minutos, para mostrar isso aqui, sendo que eu foco nas ações de cima. E dentro dos fundos de papel, a mesma coisa. Já tem o HCTR, que ele é mais polêmico. Tá? Na teoria, eu não deveria comprar, porque ele está com 10% e 10,5%, mas como ele não está tão fora e fazendo o mesmo cálculo, eu vou ter um impacto aqui de 5,7% no preço médio dele. Ao colocar 100 reais dentro dele, eu não consigo comprar 1,2 a fundos imobiliários, óbvio que não, mas só para você ter uma noção de poder fazer a mesma escala, ele é um carinha que vale a pena sair um pouquinho da regra, dado todo o contexto do que aconteceu com ele, que para mim é só fumaça sem fogo. Eu vou aumentar um pouquinho a posição nele com mais 100 reais. Perfeito? E aí sim soma o nosso aporte de 550 reais e nós temos 567. Beleza? Então vamos lá para o nosso aporte do mês. Então, bora lá. Comecemos vendendo Energias do Brasil. Vamos lá, venda. É ruim vender, não gosto de vender, mas às vezes faz parte do esquema. Deixa eu ver a assinatura eletrônica. Salvar a assinatura. Salvar. Aí, vamos então vender a mercado 19 Energias do Brasil. Vamos lá. Vendido e vendido. Show? Vendemos nossa posição em Energias do Brasil com ganho. Show de bola. Vamos agora fazer a compra de volta. Agora é compra, cuidado para não revertermos. A ideia é comprar 400 reais de cada uma. Cada uma não, da SLC. Vamos colocar um pouquinho menos, 8 cotas, comprando 394. Então, comprar a mercado, comprado. Próxima, agora vamos comprar 100 reais de Itube. Não, Alpargatas está na ordem aqui, né? Vamos comprar
R$100 de Alpa, que dá exatamente 10 comprado. Agora, YouTube, compramos, né? Vamos ver se a gente comprou. Ordens, compramos. Show. Vamos pegar agora YouTube, comprar R$100 de YouTube, é isso mesmo, 106. Feito, comprado. Mantendo o balanceamento da nossa carteira, comprando o que precisa ser comprado. Vamos comprar BRCR, comprar 2 para comprarmos R$100 dele e comprado. Betal do agronegócio, a gente tem de saldo, cadê? 285, vai dar para comprar um pouquinho mais do que eu havia imaginado. Excelente, então vamos lá, Betal. Vamos comprar um do Betal, o HCTR. Vamos comprar um do HCTR e sobrou pra gente 114. Então dá uma olhada aqui, que ação mais a gente pode comprar, pensando no balanceamento da nossa carteira. Vamos comprar também a Hypera, a gente tinha ela dentro, por isso está faltando aqui. A Hypera, que é uma empresa que a gente começou a alocar na carteira ainda, e sempre alocar aos pouquinhos. Vamos comprar o saldo residual em Hypera. Comprar 2 Hyperas, 3 não dá, né? Uma, 86, a gente pode comprar uma Hypera e vai sobrar R$27 de saldo e tudo certo, não deixar sobrar. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa nossa aula. Comenta aqui embaixo se você tem algum ativo nosso, saiu de NBR, é sempre um prazer trocar uma ideia com vocês. E não se esquece, chegou nesse ponto aqui, curtir e compartilhar essa nossa aula. Valeu, vejo vocês na próxima.